Obrigado. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Mais forte, eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Diga para o teu vizinho, quem está triste, fique alegre. Amém? Aqui é isso. A Bíblia diz que aquele que está fraco, diga. Por que será que Deus disse assim? Aquele que está fraco, diga, eu sou forte. Sabe por quê, irmão? A verdade é que nós temos uma capacidade, nós temos um Deus dentro de nós, que quando você alinha os seus pensamentos com a palavra de Deus, esse Deus que habita em nós, ele dá força para que nós possamos suportar até as maiores tristezas. Então eu quero que você me ajude a pregar hoje, olhando para o lado direito, esquerdo, achando alguém, dizendo assim, diga o fraco, eu sou forte. Nós vamos tirar força no meio das fraquezas. Amém? Você sabe que é no vale, nunca foi nos picos dos montes que Deus se apresentava. Existe o Monte Horebe, existe o Monte Sião, mas existem esses montes são especiais, mas Deus sempre trabalhou com o povo no vale. Trabalhou com Jacó no vale, trabalhou com Abraão no vale, trabalhou com Isaac no vale, e trabalha conosco no vale. Sabe por quê? É aqui embaixo que Deus faz homens e mulheres fortes para glorificar o nome dele. Deus, ele quer dizer o seguinte, quando nós somos formados no vale, quando estivermos nos picos dos montes, ainda dependeremos de Deus. Olhe para o lado seu e diga assim, nós somos pessoas que dependemos de Deus. Amém. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7, verso 3. E nós vamos compartilhar com você uma breve palavra que vem da parte de Deus para os nossos corações. Nós estamos aqui simplesmente como você, como servos para servir a igreja e para honrar o nome de Jesus Cristo. Eu aprendi que para honrar a Jesus Cristo é muito fácil. Como? É simplesmente permanecer-se na palavra de Deus. Todas as vezes que eu e você permanecemos na palavra de Deus, nós estamos honrando o nosso Senhor e Salvador. Capítulo 7 de Mateus, e verso 13. Quem achou, diga amém. Então eu vou estar lendo. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva para a vida, e poucos há que entrarão e que a encontrarão. Amém? Quando você olha na Bíblia, você ouve as pessoas dizendo assim, eu tenho poder de escolha, eu tenho poder de escolha, eu tenho poder de escolha. Vocês já ouviram isso? Todo mundo diz, né? Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Se eu não te der opção nenhuma, você tem poder de escolha? Você entra numa empresa, vai fazer uma entrevista, e ele pergunta assim, quantas horas de zangueu você pode fazer? Você fala, nenhuma. Aí ele diz assim, não, mas nessa empresa, sem opção, você tem que fazer 5 horas. Você tem arbítrio para decidir alguma coisa? Só uma coisa que você pode fazer, aceita ou não. E se você aceitar isso, você não tem que fazer? Aí chega lá no meio da semana, então, pensei bem, 5 horas é muito pesado para mim, o senhor sabe, né? Eu vou fazer 2h30. O que ele vai fazer com você? Não é? Então, o livre-arbítrio, ele só existe quando há uma opção. É por isso que quando o diabo pega uma pessoa, essa pessoa não tem mais arbítrio. Por quê? Porque o diabo domina, o diabo escraviza, o diabo prende, o diabo aprisiona. Porém, Deus não. Quando nós olhamos para a Bíblia, e nós vamos falar de arbítrio, você vai ver que Deus é Ele que dá o poder de termos um livre-arbítrio, de poder de escolha. Por quê? Deus sempre colocará opções. Ele nunca vai chegar e dizer assim, tem que ser assim
Ou se não, não tem jeito. Ele sempre vai dar opção. Desde Gênesis, Apocalipse, você vê Deus trabalhando com o homem assim. Deus faz Adão e Eva, coloca no paraíso e dá uma opção. A árvore do conhecimento do bem e do mal, tem essa árvore que você pode comer. Essas árvores você pode usufruir, dessa árvore você não pode se alimentar. Por que Deus fez isso? Porque Deus, Ele sempre dará um poder para que você possa escolher. Deus é um Deus que quer ser adorado por escolha. Deus é um Deus que quer ser adorado por opção. Deus é um Deus que quer ser adorado por ser que é livre. E que possa dizer, Senhor, porque sou livre, eu estou escolhendo adorá-lo, exaltá-lo e ser fiel a Ti. Amém? E hoje nós vamos falar a respeito disso. O tema dessa mensagem é 2 caminhos e uma escolha. 2 caminhos, mas só uma escolha. Não é 2 caminhos e várias escolhas. É 2 caminhos e uma só escolha. Você já ouviu aquele ditado que diz assim que nós somos frutos da nossa escolha? Já ouviu? Nós somos aquilo que escolhemos? É exatamente isso. E a Bíblia quer que nós sejamos exatamente isso. Porque senão Ele tinha feito a humanidade totalmente diferente. Sem poder de escolha. Mas Deus, Ele nos capacitou com este poder. E Ele quer que nós escolhamos sempre as melhores opções. Porém, as melhores opções não estão à disposição de todos. Estão à disposição daqueles que conhecem a palavra de Deus. 2 caminhos, mas só uma escolha. Eu quero falar de escolha porque Deus, desde a semana que passou, Ele tem falado para mim, escolha, 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 escolha. Você tem que escolher. É você que tem que escolher. Eu estava vendo um filme verídico, em inglês, como eu não sei falar inglês, também não sei, mas atirador de elite tem um nome em inglês, como é que fala? Snipe, é isso? Snipe, atirador de elite. É uma das armas mais mortais de qualquer exército, porque ele mata uma pessoa a 2.000 metros com um tiro fatal. E na América havia esse atirador de elite, e ele era um devoto, ele era do exército, e ele matava pessoas porque era a função dele. E um dia ele teve que fazer uma escolha, e ele optou por ser essa pessoa, que não somente mataria, mas essa pessoa que estaria protegendo os seus inimigos. E ele teve honra ao mérito, porque matou mais de 60 homens que apresentava uma ameaça para aqueles que ele estava protegendo. E certo dia ele estava mirando em uma pessoa, e ele voltou a mira e ele viu uma criança carregando uma granada grande. E esse menino, ele ia explodir aquela bomba perto dos soldados, ia matar vários soldados. E ele ficou mirando e a mente dele dizia, mas é uma criança. Eu tenho um filho da mesma idade. E ele dizia, solta isso menino, solta isso menino. E ele estava diante de uma grande decisão. Qual? Não atirar porque era uma criança e deixar essa criança explodir uma bomba e matar seus inimigos, os soldados. Ou ele atiraria nessa criança. Aí ele recebe a ordem de comando e diz assim, você sabe o que tem que fazer. Ah, rapaz, isso é difícil. Se ele ouve assim, atira e mata, é uma coisa, mas ele não ouviu. Ele disse assim, você sabe o que tem que fazer, você sabe o que você tem que escolher. E o que você acha que ele escolheu fazer? Hã? O que você acha que ele escolheu fazer? Matar essa criança. Porque a função dele era proteger o exército a qual ele faz parte. Querido, escolhas são importantes. Por exemplo, hoje você saiu da tua casa, você escolheu vir aqui. Hoje você escolheu a roupa que você queria colocar. Você escolhe comida que você quer comer. Você escolhe a cor do carro que você quer comprar. Escolhas fazem parte da nossa vida. E essas escolhas são importantes, por mínimas que sejam. Por mais pequenas que sejam, elas são importantes porque aponta para onde você vai
chegar. Amém? Por isso hoje eu quero falar rapidinho a respeito de escolha. Porque você escolhe a gravata que você vai vir. Você escolhe a camisa que você vai vir. Você escolheu vir, é por isso que você está aqui. Teve pessoas que escolheram não vir, é por isso que elas não estão aqui. Então a escolha fazem parte da nossa vida. E elas são importantes. Você escolhe a mulher que você quer casar. Você escolhe o apartamento que você quer morar. E tudo isso faz parte da nossa vida. Amém? Então, Jesus ele vem e coloca o seguinte. Falando ali na passagem que estamos. Ele fala assim, olha. Só existe duas portas que levarão você para dois caminhos. Só existem duas portas. Jesus nunca disse há milhões de portas. Ele disse tem duas portas. E diante dessas duas portas, dois caminhos. Porém, Deus ele nunca olhou para nós e disse assim, escolham qualquer coisa. Aquilo que der na sua cabeça. Minha mãe mandou entrar nesta daqui. Deus não mandou fazer isso. Ele olhou, tem duas portas. Mas ele nunca falou assim, olha, tira já quem pôr para você ver em qual porta você vai entrar. Tira na sorte. Não. Jesus disse assim, existem duas portas que te levará para dois caminhos. Mas o versículo que estamos lendo, ele diz assim, olha só, olha aí no versículo que nós estamos lendo. Versículo 13. Entrai pela porta. Qual porta que ele indicou? Estreita. Jesus, ele coloca a gente diante de escolha, mas ele nos dá o caminho certo. Ele disse, tem duas portas, uma larga e uma estreita. Mas entrai pela estreita. Só que eu fiquei pensando nisso. Diante dessa passagem, Jesus oferecendo uma opção para você, ele nunca disse assim, qualquer uma serve. Ele diz assim, eu quero que você entre pela porta estreita. Porque pela porta estreita, apertado também é o caminho. É esta porta que Deus quer que nós entremos por ela. É uma porta difícil? Por quê? Não entra bagagem de pecado. É um caminho difícil? Porque não entra a bagagem do pecado, e o caminho que Jesus oferece é um caminho de negação da própria carne, do próprio eu, do próprio ego. O caminho de Jesus é um caminho que você vai ter que muitas vezes escolher, deixar coisas que você gosta de fazer, porque neste caminho não dá para carregar. Mas Jesus disse, eu não quero que vocês entrem por essa porta estreita. Só que o próprio Jesus disse assim, mas olha, são muitos que não vão encontrar essa porta. Mesmo Jesus dizendo que a porta estreita é a porta correta, ele mesmo diz, muitas pessoas não entrarão por essa porta, mas entrarão pela porta larga. Quando você fala de porta larga, é a porta do mundo. É a porta que você faz o que quer. Você vai para onde quer, você anda onde quer, você é dono de si próprio, você manda em você, você desmanda, você é um Deus, você é tudo o que você acha que você deve ser. Essa é a porta larga. A porta larga não é viver na prática somente do pecado, mas a porta larga é aquela porta que eu bato no peito e digo, quem manda na minha vida sou eu. Eu faço o que eu quero, ninguém manda em mim, eu sou eu. Essa é a porta larga. E Deus diz, olha, muitos entrarão por essa porta. Muitos entrarão no desfreamento desta porta e viverão absolutamente para si próprio. Porém Deus, Ele quer oferecer para nós a porta estreita. Ele não disse tem duas portas, escolha. Ele disse tem duas portas. Entre pela porta estreita. Entre pelo caminho estreito. Por quê? Este caminho te levará para o céu. Este caminho te levará a viver uma vida melhor. Só que quando falamos para nós, sempre as coisas maiores, a gente acha que é melhor. Por exemplo, uma igreja com milhões de pessoas, você olha e fala, nossa, essa igreja tem tudo o que eu preciso. Essa igreja é poderosa, Deus está mais 100% lá do que em outras. Não é? Quando você vê um carro, vê um Mira, cair nos pedaços, o azeitona, e vê uma Ferrari,
Você fala, caramba, essa Ferrari aqui é tudo que eu precisaria. Então muitas pessoas olham a porta larga e falam, é por essa mesmo que eu quero entrar. Porque nessa porta larga, nesse caminho largo, eu faço tudo o que eu quero. Porém, Jesus sempre nos aconselhou, diante das escolhas, escolha a melhor, e às vezes o melhor não é o mais largo, não é o mais grande, não é o mais bonito, de repente até o mais feio. Mas você tem que escolher a porta estreita, entrar por ela e andar por ela e caminhar por ela. Por que será que Deus quer que nós entremos pela porta estreita? Porque é a porta que Ele ofereceu para você. É o caminho que Ele ofereceu para você. É o caminho que Ele tem para nós. Porque é na portinha, é no caminho pequenininho e estreito que nós vamos andar, que muitas vezes nós vamos ter que olhar para nós mesmos e falar assim, puxa, eu vou ter que negar isso. Eu vou ter que sacrificar isso para continuar caminhando nesse caminho. Por quê? Se você entrar no caminho de Jesus e começar a andar neste caminho, e as coisas começarem a ficar pesado, Ele vai falar, deixa um pouco dessa bagagem. E você vai ter que começar a deixar, e você vai começar a andar neste caminho. Por que muito cristão, no caminho apertado, ele fala, meu Deus, que caminho difícil é seguir a Deus. Porque ele quer entrar com toda a bagagem necessária. E Deus diz, não, mas tem coisa aí que não vai passar nem pela porta. Quanto mais você andar pelo caminho que eu estou te oferecendo. Então, a Bíblia diz que para o homem, há caminhos que levam para a vida, há caminhos que são bons. Mas a Bíblia diz que tem muitos caminhos como esse, o fim deles são morte. E o caminho da porta larga é isso. O final dele sempre levará você à bancarrota, levará você à destruição e levará você diante de um inesperado que você não tem mais como refazer. Por isso Jesus sempre disse, eu te dou a opção, mas olha, eu quero te aconselhar. Entre pela porta estreita, pelo caminho estreito, porque é este caminho que eu tenho para você. Eu quero mostrar para vocês as características, eu quero mostrar para vocês aquelas pessoas que entram pela porta larga, e eu quero mostrar para vocês aquelas pessoas que entram pela porta estreita. Por que eu quero fazer isso? Para que você reflita se você entrou pela porta estreita ou se você está na porta larga. Se você entrou na porta larga, no caminho largo, hoje é o dia de você sair dela e entrar na porta certa. Se você está na porta certa, entrou na porta certa, no caminho certo, hoje é o dia de você se afirmar mais nesse caminho e continuar firme. Eu quero mostrar para você essas características de pessoas que estão no caminho largo. Abra a sua Bíblia em Gálatas capítulo 5, verso 19. Gálatas capítulo 5, verso 19. Todos encontraram? Ora, a obra da carne são conhecida. Olha só, o escritor, o apóstolo Paulo, ele diz assim, as obras da carne são conhecidas. E ele vai. Prostituição, impureza, lascívia, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, ira, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino dos céus. Olha só que interessante. A porta larga, a qual as pessoas entram, elas estão exatamente em Gálatas capítulo 5, verso 19. Se você olhar Gálatas capítulo 5 e verso 19, você vai ver que o apóstolo Paulo, ele vai fazer menções de pecados. E se você observar bem, na sua casa você ler, na sua casa você meditar, você vai ver que ele vai alinhar os pecados. Os primeiros pecados são prostituição, lascívia, impureza sexual. Os primeiros pecados, ele vai falar de conduta sexual. Então, Paulo diz, eu nem precisaria falar isso,
Porque vocês sabem o que é a obra da carne. A obra da carne é a prostituição, é o que mais? Lascívia e impureza sexual. Então o que ele está dizendo? Tudo que é impuro, pornografia, ver revista, ver gibi japonês com menina pelada, ver YouTube, ver seios de mulher no computador, trocar de mulher, trocar de homem, homossexualismo, lesbianismo, toda impureza sexual é obra da carne, é pecado. Só que daí ele continua dizendo, e ele vai relacionando. Primeiro são os pecados sexuais. Depois ele vai dizer o seguinte, ele vai falar que são pecados também, coisas de relacionamento pessoais. Ele continua dizendo assim, além desses que eu já citei, ele diz idolatria e feitiçaria. O que é idolatria e feitiçaria? São pecados religiosos, obra da carne. Deus nunca quis que você ou que qualquer outra pessoa o buscasse através de mortos, através de feitiçaria, de bruxaria, de macumbaria ou de qualquer outra coisa. Então nós encontramos dois pecados religiosos, que são feitiçaria e idolatria. Deus nunca programou, Ele nunca deu uma imagem de Jesus Cristo, não tem. Jesus Cristo com o olho azul, nem aquele que está espancado na cruz, Deus não deixou a sua semelhança para ser copiada. Não deixou, não deixou. Não existe. Não ficou na mente humana a capacidade do rosto de Jesus. A Bíblia diz que Jesus era sem formosura, era homem de dores. Então Deus nunca desejou que alguém o buscasse através de uma placa de gesso ou alguma coisa. Então isso é obra da carne, isso é obra de homens. Porta larga. Mas aí ele vai falar de outros pecados. E esses outros pecados não são sexuais, não são religiosos, mas são pecados de relacionamento. São obra da carne. E você vai ver isso quando a gente está na porta do mundo. Quando a gente está na porta larga. Ele diz assim, por inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias e dissensões, facções, invejas. Paulo diz, olha, eu nem precisaria explicar para vocês. Esses pecados que ele está relacionando aqui, de inimizades, é pecado de relacionamento. Se hoje você está aqui, se você tem inimizade com alguém, me perdoe. Me perdoe. Como um canal de Deus eu quero falar. Se você tem inimizade com alguém, você não está no caminho estreito. Você está no caminho do cão. Ah, não, mas aquela pessoa é chata demais, o senhor nem sabe que ruim que aquela... Eu não estou falando dela, estou falando de você. Deus não está falando com ela porque ela não está aqui, está falando de você. Você tem inimizade com alguém? Reflita o caminho que você está. Outra, porfias. O que é porfiar? Porfiar, irmão, é aquele momento que você fala, ó, acabou a graça, acabou a paz, agora a gente vai para o tapa. Agora a gente vai resolver na pancada. O presbítero Gilberto diz que uma vez, se eu estou enganado, você me corrige, uma vez na igreja lá no Brasil, parece que saiu até arma. O cara sacou a arma e acho que era obreiro, não era? Você está entendendo? Porfia! Não vai pela graça, não vai pela paz, então vai na porrada. É, irmãos. Entendeu? Vai no braço. Isso é porfia. Ciúmes. O que é ciúmes? Querer ser o que o outro é. Querer ter o que o outro tem. Querer ser o que o outro é. Cara, eu queria ser igual a ele. Igual ela. Ah, eu queria ter o que ele tem. Isso é inveja. Iras. Paulo diz, não preciso nem explicar o que é ira. Ira é aquilo que você sente dentro do seu coração e você deixa fervilhar, borbulhar, até a tampa da chaleira sair e você explodir em ira, em cólera contra uma pessoa.
Essa é a atitude de pessoas que estão no caminho largo. Discórdia. Aquela pessoa que você vai falar com ela, ela discorda de tudo. Tudo. E ela se acha o bambambam. Não, mas eu sou. Que tal a gente por aqui? Eu discordo. Se dermos a volta de 90 graus, chegaremos mais perto. Aquela pessoa que discorda com tudo. Discorda com o marido, discorda com o pastor, discorda com todos e tudo. Para ela nunca está bem. Quando você olha para ela e diz assim, então vamos fazer o que você está falando, ela fala, também discordo. Também acho que essa opinião não está certa. E tem gente assim aonde? No caminho. Pastor, eu tenho esse problema, eu não concordo com ninguém, nem comigo mesmo. Então hoje é o dia de você se arrepender e entrar pelo caminho da porta estreita. Dissensões. Facções. A gente vê muito nas fábricas isso. Dissensões. Dissensão é pessoa tentando simular outra pessoa. É fazer essa pessoa mudar de ideia. Nós vemos isso entre os casamentos no mundo largo, no caminho largo. Estou cansado do meu marido, estou cansado da minha esposa. Larga disso, rapaz. Tanto homem por aí, tanta mulher por aí. Para com esse negócio. Não se preocupa com isso. Dissensões. E nós vemos facções. Então, em que caminho nós estamos? Eu estou no caminho estreito, mas porfia. Estou no caminho estreito, mas tem inveja. Estou no caminho certo, mas é cheio de ira. Estou no caminho certo, mas é cheio de inveja. Estou no caminho certo, mas idolatro até o cachorro. E não estou falando mal de quem tem cachorro, porque eu já tenho 2. E a cria está crescendo. Agora vem um pitbull. Daqui a pouco o Rottweiler. Daqui a pouco a casa é deles. E nós mora fora. Estou na porta estreita. Ah, mas eu não consigo ver um peitinho lá na televisão. Que eu vou dar uma olhadinha. Afinal de contas, ver uns seios não faz mal a ninguém. Eu estou no caminho estreito. Mas eu fico vendo mangá. Porque tem um mangá sexual. Quem vê mangá aqui? Sabe. Não tem? Uns mangazinhos com as menininhas assim? Né? Não tem? Os mangazinhos? Você está entendendo? Eu estou no caminho estreito. Mas eu não posso ver 2 pernas. Então nós temos que rever. E no caminho estreito, pedir, Senhor, nos perdoe e nos ajuda. Nos ajuda a ser sincero conosco mesmo. Não é sair do caminho, é permanecer no caminho. E começar a deixar Deus tratar a nossa vida. Ah, eu estou no caminho certo. Glória a Deus. Porém, hoje é dia de, se no caminho errado você estiver, se arrepender e entrar no caminho certo. E se você está no caminho certo, permanecer no caminho. Então essas são as características de pessoas que andam no caminho largo. Não perdoa ninguém. Ah, já cansei de perdoar, ué. Já perdoei 5 vezes. Ah, não aguento mais. Eu estava pensando a respeito de perdão. A respeito de perdão tem 2 coisas. Você me perdoa? Ela diz, perdoo, está perdoado. Aí eu pratico de novo. Você me perdoa? Ela perdoa. A verdade, perdão não tem quantidade, você tem que perdoar. Porém, nunca se perdoa alguém que não se arrepende. Você pensou nisso ou não? Você já viu Deus perdoando pessoas que não se arrependem? Viu na Bíblia? Eu te perdoo, mesmo você não se arrependendo. Você já viu isso? Pode não se arrepender, mas eu te amo tanto que eu te perdoo. Você vê Deus fazendo isso? Já viu na Bíblia ou não? Se viu, levanta a mão, diga eu vi. Eu não vejo. Pode ficar no pecado como você está, mas eu te perdoo. Isso não tem. Deus só perdoa diante de um arrependimento.
Não é assim. E por que muitas vezes a gente tem que perdoar uma pessoa que não se arrepende? Já parou para pensar ou não? Adianta você perdoar o Abner e ele não está arrependido? Adianta ou não? Adianta. Para quem? Para você. Não para ele. Então eu vou escolher no caminho estreito se eu perdoo essa pessoa mesmo ela não se arrependendo. Deus não é assim. Por que Deus não é assim? Porque se não se arrepende, nem entra no céu. Mas eu posso escolher perdoar uma pessoa mesmo ela não se arrependendo. Até porque, quando eu perdoo, eu libero a mim. Eu libero a minha própria persona. E aquela persona vai ter que se ver com Deus ou com outra pessoa. Então, Deus está chamando você para refletir hoje, não na porta larga, que oferece ira, cólera, blasfêmia, facções, inveja, lascívia, sexualidade. Mas Deus está chamando você para viver no caminho estreito, porque é esse caminho que Deus tem para a gente. É este caminho que não passa soberba, que não passa pecado. É este caminho que não passa lascívia, não passa ira, não passa idolatria. É este caminho que não entra facções, não entra espaço para inveja. Mas olha só, aí ele vai relacionar mais alguns pecados. Bebedice e glutonaria. Quando você olha na Bíblia, Deus condena a embriaguez. Por quê? Quando você se embriaga, você perde as faculdades mentais. Não pensa mais nada, a não ser abobrinha. Deus nunca desejou que o homem perdesse o controle da sua capacidade de um raciocínio sério. Deus nunca programou para que o homem perdesse o poder de um raciocínio sincero. E o álcool tira. Quem já bebeu sabe que quando enche a cara, né? Perde. Eu lembro uma vez que o meu irmão encheu a cara, eu enchi a cara, o meu irmão encheu a cara, o meu amigo encheu a cara. Aí, a minha esposa estava junto, a minha irmã tocou a gente da casa dela. Seus cambadas de bêbado, some daqui. E nós fomos para a casa do amigo. Para a casa do amigo, acabou a cerveja. Aí eu e o amigo fomos buscar cerveja. O meu irmão ficou lá. Quando ele fica lá, estava tão descontrolado, que ele olhou a mulher do amigo, falou, é minha. É a minha mulher. Deu maior bode naquele dia, porque perdeu a capacidade de raciocínio. Porém, quando você olha na Bíblia, você vê Deus falando da bebida, do vinho, coisa boa. Mas a obra da carne transforma tudo que Deus fez de bom e leva para o lado da maldição. O homem chegou lá e falou, cara, 70% de álcool nisso aqui. Por quê? Porque eu quero gente pega para comprar 51 todo dia. Você acha que quem bebe 51 bebe porque é gostoso? Você acha que quem bebe uísque é porque é gostoso? Claro que não, é horrível. Porém, aquilo que colocaram lá. Então, glutonaria, bebedice. Quando você começa a beber algo descontroladamente, beber algo que você não consegue mais controlar na sua própria vida. E tudo isso começa com um copo de vinho. Copo de vinho. São poucas pessoas que conseguem manter um copo de vinho na mesa. Eu acho legal isso. O brasileiro não consegue. Você vai nas igrejas lá e moda, um copo de vinho. Está igual Portugal, né? Diz que Portugal, você vai na casa de um português crente, tem que tomar vinho. Uma tacinha de vinho. Mas poucos brasileiros conseguem ficar numa taça, numa cerveja. Mas começa nesse pouquinho, daqui a pouco está hibernando nas garras de Satanás. Então, as obras da carne pegam o que é bom, a comida, a bebida, e transformam em glutonaria. Glutonaria é aquele cara que não consegue ficar sem comer. O cara tomou café, já está pensando no almoço. Almoçou, já quer jantar. Está jantando, já quer café. O cara está descontrolado, não tem um biscoito, não. O cara comeu arroz, feijão e bife, não tem um biscoitinho? É assim, está descontrolado. Vê o pote de azeitona, eu vou comer tudo. Vê o doce, a caixa de bombom láctea, eu vou comer tudo.
Parece que Deus está falando com gente aqui. Não consegue ver a geladeira cheia. Enche, faz a compra. Que belo, vou detonar você. Não tem controle. Glutonaria. Você está entendendo? Tem um remédio que eu gosto muito. Eu gosto de um remédio chamado Eno. Quem conhece? Eno. Sorrisal? É. E eu fui no Brasil e comprei um. Eu gosto de tomar Eno, não sei por que eu gosto de tomar Eno. Eu tomo Eno sem dor no estômago, sem nada. Aquela espuminha, né? Não sei se é bom, mas eu tomo. Hã? Porém, nós temos que tomar cuidado, porque senão daqui a pouco o seu nome vai ser Enos. Pegou um vício de tomar o Eno. Por que só toma esse Eno? Não sei, rapaz. Eu gosto do sabor. Eu sinto que aquela espuminha começa no meu estômago. A gente pode virar um glutão de uma hora para a outra. Temos que tomar cuidado. Então, coisa boa como comer, como beber. O caminho largo transforma em glutonaria, em bebedice. Porém, eu quero te mostrar para a gente terminar no horário. Eu não vou me confundir, geralmente eu penso que é 7 e é 8, mas agora é 7. Amém? Também um relógio que não tem número, eu aprendi horário em relógio que tem número. Quando eu fui aprender, eu não conseguia aprender nesse, de pontinho. Meu pai deu um de número. Agora é bolinha, de vez em quando eu olho, é 8, eu acho que é 7 e o negócio vai. Mas hoje não, é 7. É 7? Amém. E quais são as características das pessoas que estão no caminho estreito? Já parou para pensar nisso? Quais são as atitudes das pessoas que estão no caminho certo? Olha aqui Gálatas capítulo que você está lendo. Gálatas capítulo 5, onde você está. Eu vou mostrar a característica de pessoas que vivem na presença de Deus para nós cearmos nessa noite. E você ter a sua condição de tomar uma decisão diante de tudo que está falando. Olha só o versículo de número 16. Digo, porém, andai em e não cumprireis a concupiscência da carne. Querido, o que é concupiscência da carne? Tudo aquilo que está dentro de nós, que é muito forte, desejo de pecar, desejo de irar, desejo de chutar a barraca, desejo de chegar e falar, olha, é o seguinte, aqui eu mando e acabou e não tem conversa. Desejo de ser machista, desejo de vingança, sede de vingança, tudo isso. Porém, o apóstolo Paulo vai ensinar aqueles que estão no caminho estreito a ter vitória sobre os desejos da carne. E esse desejo da carne não é só eu que tenho, somos todos nós. De vez em quando vem uma ira aqui, a gente fala, estou com uma ira santa. Estou com uma inveja santa. Não é assim às vezes? Estou com uma vontade de fazer uma facção santa. Estou com uma vontade de fazer uma idolatria santa. Estou com vontade de uma lascívia santa. Cara, não tem. No caminho estreito não existe isso. E como nós vamos sufocar, como nós vamos amortecer, como nós vamos crucificar as vontades da carne. Ou, vem cá, vocês que estão me ouvindo, essa semana não tiveram vontade de fazer alguma coisa errada? Teve uns que até fizeram. Esse aqui é o mal. Como nós vamos vencer essas vontades de fazer as obras da carne no caminho estreito? Paulo vai dizer, andai em espírito. Tem pessoas que acham que andar em espírito é andar flutuando. Voando. Não. O que é andar em espírito? Andar em espírito é todas as vezes que você decide a se manter na palavra de Deus e no poder do Espírito Santo. A nossa carne, ela é assim. Quando você vê uma coisinha errada, no outro dia ela vai ter vontade de ver mais uma coisinha errada. E mais uma coisinha errada, e mais uma coisinha errada.
Porém, Paulo diz assim, vocês têm que aprender a andar em espírito. E andar em espírito é se submeter à vontade do Espírito Santo e à palavra de Deus. E todas as vezes que você se submete à vontade do Espírito Santo e à palavra de Deus, você está andando em espírito. Você nunca vai dar lugar para a carne. Nunca vai dar lugar para a carne. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Quem você está alimentando? O espírito ou a sua carne? Por quê? Porque aquele que você está alimentando é aquele que vai vencer. Se você alimentar, você fica vendo coisa errada, ouvindo coisa errada, vendo coisa errada, pensando em coisa errada, querendo fazer coisa errada, você está alimentando quem? A carne. E quem vai vencer? Carne. Tinha um criador de cachorro, ele criava cachorro para luta. E ele levava os dois cachorros, eles lutavam e ele sempre ganhava. Um dia o cara perguntou, por que que o cachorro que você escolhe ganha? Ele falou, sabe por quê? Quando eu quero que o branco ganhe e o preto perca, eu amarro o preto, não dou comida. E eu dou comida para o branco. Aí o branco ganha. Quando eu quero que o branco perca, eu amarro o branco e dou comida para o preto. Aí o branco fica fraco, o preto ganha. Aí eu quero dizer para você, sempre vai ganhar na sua vida aquele que você está alimentando. Você está alimentando a sua carne? É só filme? É só música do mundo? Ouve o que não sabe nem o que está falando. O cara não sabe inglês, fica lá. O que você está falando, rapaz? Peguei meu filho esse dia no carro. Filho, de onde que é isso aí? Não sei, pai. Mas você não sabe nem de onde é, vai ouvir esse trem. Eu sou da tal opinião. Tem música evangélica crente? Tem. Mas eu não ouço. Eu não sei o que está falando. Eu nem ouço, eu não sei. Agora, se tem a letrinha em português, eu até acompanho. Você acha que eu estou errado? Eu acho que não. Eu não sei o que está cantando. Não, o pastor, mas está dizendo que Jesus, ele é. Não, mas não estou entendendo. Quero saber. Eu sou assim. Sento para ouvir uma mensagem. Aí a mensagem foi boa, poderosa, gloriosa. Quem falou? Não sei, rapaz. Tentei decifrar o culto todo. Eu estava vendo uma pregação. Eu perguntei para o cara, o que ele pregou? Rapaz, ele pregou tanto que foi até na lua. Falei, rapaz, eu não saí nem da terra. Por quê? Não entende. Quem você está alimentando? Hã? É esse que vai vencer. Se você alimentar o seu espírito, se você ler a Bíblia, meditar na Bíblia, ouvir música que você entende, mesmo evangélica, não vai ouvir música que você não entende, rapaz. Não, mas esse aqui, esse louvor aqui, é lá da América, do Canadá. Eu não sei o nome da banda, mas é da banda. A mulher eu conheço, ela canta tão bonito. Por que você está ouvindo isso? Por que eu estou falando isso? Você aprende a ouvir isso, daqui a pouco você está ouvindo qualquer coisa que é inglês. Meu cunhado estava aprendendo inglês, não sei se aprendeu. Ele ficava lá no disquinho dele, ouvindo inglês. Acho que ele fala inglês que só. Cara, eu não estou dizendo que é errado, mas eu estou dizendo que, por que você aprendeu a ouvir coisa que você não entende? Se você não entende o que você ouve, não te edifica. Fortalece a carne. Mas o ritmo é... Quem você está fortalecendo? Você está ouvindo música que você entende? Você está ouvindo pregações que você... Não, pastor, mas essa pregação é teológica. Ela é tão profunda que eu não entendi até hoje. Mas a profundidade é tanta. Cara, para de ouvir. Porque tem pregador que você não entende. O cara fala, é tanta profundidade que ele vai na profundeza da terra, vai na altitude do céu, descobre o céu e ainda inventa coisa. Você fala, cara, isso é bom.
Eu não sei o que é. Mas olha, eu me arrepiei todo. Pare de alimentar a sua carne. Alimente o seu espírito. Vai cantar na igreja música em inglês? Vai. Tem quem fala inglês? Canta. Mas e aqueles que não sabem cantar em inglês? Então canta em português para que a gente saiba. Ou pelo menos põe a letra lá. Porque precisamos edificar o nosso espírito. Se você alimentar o seu espírito, você vai vencer todas as obras da carne. Porque a maior luta não é contra o diabo já é derrotado e nós estamos pisando a cabeça dele. A nossa luta é contra a nossa e sua carne. O diabo você diz, sai, ele sai. Agora a carne, você diz, sai carne, ela continua com seus desejos. Então nós precisamos colocar a nossa carne, alimentar o nosso espírito, para que nós possamos vencer. Hoje mesmo, ouça, vou profetizar. Você vai sair daqui, mãe, filho, pai, irmão. Você vai ter que decidir alimentar a carne ou o espírito. Não estou dizendo que é errado ver um filme, porque também vejo. Não estou dizendo. Mas se você viver só de filme, sua carne está muito forte. Hoje eu sonhei que eu estava dando uns tiros. Pá, pá, nem falei para minha esposa. Pá, acordei assim dando uns tiros. Mas por quê? Eu vi o filme do Snipe. Pá, e eu levantei dando tiro até no vento. Você está entendendo? Então, cuidado, porque se você alimentar só a sua carne vencerá todos os dias. Mas no caminho que estamos, nós precisamos alimentar o nosso. Então Paulo vai dizer, ande em espírito. Quer matar, quer brigar, quer se defender, não quer levar desaforo para casa, você vai ter que escolher. Se você vai se inclinar para o espírito, se você vai andar em espírito, ou se você vai fazer a vontade da carne. Nós vivemos em constante escolha. Este mês, essa semana, foi para mim momentos de escolha. E eu estava diante de duas decisões. Eu deixo extravagar os desejos da minha carne, ou eu me submeto ao Espírito e à palavra de Deus. E Deus nunca disse, não faça isso. Ele diz, escolhe. Ele nunca vai chegar em você e dizer, se tu fizer eu te mato. Mas ele vai dizer, escolhe você. Porque você sabe o que você está fazendo. A pior coisa é isso. Porque quando alguém diz, eu vou te matar se você fizer, você não vai fazer porque você vai morrer. Mas quando alguém diz para você, escolhe. Rogério chega em você e diz, ok, quer ir para o Brasil? Quero. Escolhe, Brasil ou eu? Ai, dói, não dói? Agora se ele falar, vai para o Brasil e some da minha vida. Mas já mandou embora. Mas quando ele fala, escolhe, a nossa cabeça fica. O que eu escolho? Não é assim? E Deus faz exatamente isso conosco. Escolhe. Se você anda no Espírito, você vai deixar os desejos da carne usufruir e vencer e dar um destino para a sua vida. Então, diante das minhas escolhas, eu escolhi. O que a Bíblia diz aqui, Paulo dizendo, andar em Espírito. Aí ele vai dizer, para nós terminarmos, algo que identifica muito aqueles que andam no caminho. Apertado. As pessoas que andam nesse caminho, elas não escolhem por si próprias. Elas não se autodirigem a si próprias e nem as outras pessoas. Elas são dirigidas pelo Espírito Santo. Nesse caminho que estamos, quem quer dirigir você é o Espírito Santo. Só que o Espírito Santo, ele não arrasta. Ele quer que você dê para ele o domínio da sua vida, para que ele possa te dirigir por este caminho apertado. Ah, este caminho é muito difícil. Não é. É porque você quer andar neste caminho com as suas forças. Você quer andar neste caminho fazendo a sua própria vontade. Não dá. Você quer andar neste caminho de Deus fazendo o que você bem quer e não dá. Você até tenta. Vencer as obras da carne pela força humana não dá. Somente se inclinando para o Espírito.
e deixando o Espírito Santo te dirigir. Por quê? Porque as suas escolhas são importantes. Se você escolher por si próprio, desejo de fazer as coisas erradas, então você vai colher o fruto da sua decisão. Cada um de nós temos poder para escolher. E é isso que me intriga em Deus. Se você escolher o caminho largo, Ele deixa. Ele deixa. Ele não quer. Mas Ele não te obriga. Mas Ele chega em você e diz assim, tem outro caminho. Ele é estreito, mas é o caminho que eu tenho para você. Então nós temos que refletir nisso. Sair daqui hoje, falar, eu estou neste caminho. Então se você está neste caminho, você tem que deixar o Espírito Santo te dirigir. Você tem que deixar as suas vontades e inclinar-se para o Espírito. Sabe o que vai acontecer quando você se inclina para o Espírito? Vida e paz. E todas as vezes que você inclinar para os desejos da sua carne, contenda dentro de você e morte. Diante dessa luta, o senhor está em paz. O que o senhor faz? Eu tenho que escolher, todos os dias. Quando a ira tenta suscitar dentro de mim, eu tenho que escolher. Bater na mesa, quebrar os copos, chutar a bunda do cachorro ou de alguém, ou me inclinar para o Espírito e ser dirigido por Ele. E o Espírito Santo nunca vai dirigir você pelos desejos da carne, mas pelos desejos de Deus. Sabe o que acontece quando você começa a ser dirigido por Deus? Então começa a existir na sua vida o fruto do Espírito Santo, que é amor. Então você consegue amar o pior inimigo que você tem. Porque você escolheu andar em Espírito e ser dirigido pelo Espírito Santo. Então neste caminho, irmã Luziângela, eu não consigo amar ninguém. Porque neste caminho nós somos dirigidos pelo Espírito Santo. É apertado, é estreito, mas você tem alguém para te ajudar. É difícil, está difícil de caminhar, mas você tem o Espírito Santo para te ajudar. E no caminho do mundo, você não tem ninguém que vai te auxiliar. Deixa eu fazer uma pergunta para a gente terminar. Jesus disse, qual o caminho que Jesus disse que nós temos que andar? Estreito. Mas quem escolhe? Então hoje, se você tem andado um pouquinho no caminho estreito e um pouquinho no caminho largo, o caminho vai abrir. O que acontece conosco, cristão, irmãos, é que os caminhos abrem-se. E quando abrem-se, eles ficam longe. Quando está pertinho, a gente vai assim, né? Eu vou tentando, né? Os mais elásticos, né? Eles vão, tá difícil. Mas daqui a pouco não dá mais para a perna, cara. Aí ele fica, meu Deus, está muito difícil ser crente. Ai, meu Deus do céu. Caminho largo. Então, no caminho de Deus, nós não usamos força física, mas usamos a força de Deus. Vamos colocar em pé, eu quero orar com você. Quem vai ganhar é quem você está alimentando. É por isso que você vê um crente, às vezes, desanimado na igreja, assim, uma cara de que foi curtido no limão, e talvez no outro domingo você vê ele tudo sorridente. Você fala, o que aconteceu? Estou cheio da palavra. Por quê? Ele alimentou o... Olha para o teu irmão, vê como é que ele está. Fala assim para ele, olha, quem você alimentar é quem vai vencer. Vamos orar? Vamos orar?